Fala, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, começando mais um Redação Desconecta, aquele teu programa semanal, né, cara? Podcast semanal que vai ao ar todas as terças às 8 horas da manhã no Spotify, nos streamings de áudio e depois às 20 horas no YouTube, cara. Hoje estamos recebendo aí duas figuras emblemáticas do rock nacional, né, cara, do rock alternativo, mas daqui a pouco, Brode, eu apresento essas duas lendas aí para a gente bater um papo e trocar uma ideia. Antes disso, eu quero dar aqui, falar do patrocínio aí da galera que colabora fazendo com que o podcast vá ao ar todas as semanas, né, cara? Deixa eu só achar, tá aqui. Foi. Às vezes a gente se perde nesses programas muito modernos aí, a tecnologia não é fácil. Tá aí o patrocínio do Redação Desconecta, é o Divina Comédia, o bar rocker no coração da Cidade Baixa, Rua da República 649. Galera aí que gosta de muito rock, rola som sempre ao vivo de quarta a sábados por lá. Agora sim, cara, deixa eu parar de compartilhar aqui. Brod, hoje, presença ilustres. Primeiramente, muito boa noite aí para essas duas figuras. Boa noite, Zé. Boa noite, Maurício. Boa Muito noite. obrigado de coração por ter aceito o convite. Boa noite, boa noite. Eu que agradeço o convite. Bom, para quem não está ligando o nome às pessoas, Brod, a gente hoje está com dois caras que são referências aí na música alternativa e principalmente por um novo projeto que eles estão, quer dizer, novo entre aspas, né? Já estamos aí há 2 anos no ar, né? Que eles estão capitaneando aí, que é o podcast Outcast, né? Especializado em trazer não só música alternativa, mas também literatura, né, cara? Artes de forma geral. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Para começar esse papo, Zé, vou começar contigo, então. Como é que surgiu aí essa parceria de vocês dois aí, tu e o Maurício, meu velho? Cara, eu já conhecia o Maurício do Inédit, né? Que eu faço parte do grupo de curadoria, de onde ele também faz. Ele faz muita coisa lá. E foi uma coisa até curiosa, porque um dia eu estava num supermercado, encontrei um amigo que ele falou: Zé, queria falar com você, a gente está pensando em fazer um podcast e tal. Eu tenho um cara muito legal que vai fazer com a gente, tal, isso, aquilo. Esse que eu vejo que era o Maurício. Pronto, né? Foi assim que a gente começou. Já tinha liga, então. Já sempre teve. Maurício é um cara incrível, é um irmãozão aqui. A gente é muito tranquilo trabalhar com ele, graças a Deus. Que demais, cara. Mauricião. Ô, Zé, depois eu te mando o Pix. Vai Tem mandar, que por ter. favor. É sempre bem-vindo, né, Zé? Opa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, né, cara? Vocês começaram o programa dentro do canal Fala VJ, né? Inclusive, eu acabei conhecendo o programa através do Fala VJ, que tinha uma série de entrevistas com a galera aí que fez história na TV e foi escola para muita gente dentro do rock alternativo e, enfim, né, da música jovem, podemos dizer assim, lá nos anos 90. E até estava comentando com o Zé aqui em off, né, que eu conheci o trabalho da Pinups, para quem também não lembra, o Zé foi guitarrista da Pinups, através do lado B da MTV, e a MTV foi uma escola para nós, assim, né, principalmente aqui no Sul, que a gente, como parafraseando aí o disco dos Engenheiros aí, né, longe demais das capitais, né, sempre complicado aí para as bandas do Sul dar esse jump. Mas todo esse preâmbulo para dizer, né, por que essa mudança agora, né, sair do Fala VJ, que já estava consolidado, digamos assim, como um canal, e fazer aí, buscar esse novo caminho aí com o canal próprio do Outcast? Quer falar, Maurício? Posso falar? Então, como o Zé falou, esse convite para a gente fazer o Outcast veio através de uma produtora, na verdade, a Opala. Eles começaram. Nossa, eu vou tirar de novo aqui. Eles começaram ali a pensar em produzir podcasts, tal, não sei o que mais. O Zé conhece todos lá os sócios lá da Opala. Eu conheci também porque eu tinha sido convidado para trabalhar num outro projeto com eles.
E aí a gente começou a fazer ali com o Opala, e o Opala já tinha o Fala VJ, que era um outro projeto que eles tinham de podcast também. Só que aí chegou um determinado momento agora que, enfim, a Opala tem outras prioridades, tal, não sei o que mais, eles continuaram as produções dos podcasts que eles estavam fazendo, e aí o Zé virou para mim e falou: vamos continuar. Eu falei: vamos. Né? Então, a gente agora está, né, independente mesmo. Né? Não que a gente não fosse independente antes, porque a produtora também era uma parceria. Né? A gente entrava ali com as nossas caras, as nossas vozes meio ruins, né? O Produto. conhecimento enorme do Zé, e eles entravam com a infraestrutura, né? Com o equipamento, com o estúdio para gravação, com a edição, tal, não sei o que mais. Mas, enfim, foi uma separação amigável. Ninguém brigou com ninguém, tá todo mundo amigo e tal, não sei o que mais. O Zé, eu sei que ele andou orçando coisa com eles, eu também estou conversando outras coisas com eles. Todo mundo continua amigo. São amigos antigos, a gente trabalhou junto na MTV, já nos conhecemos há muito tempo. Eu não conheci eles na MTV. Na verdade, um dos sócios estudou comigo da primeira série do ensino fundamental 1 até o último ano do ensino médio, entendeu? Que legal. Foi meu primeiro baterista. Demais. Que a fuder. Fala, Brody. Cara, tô surpreso, porque assim, quando o Marcelo me chamou, eu confesso assim, que eu não conhecia muito o trabalho de vocês. Ele já estava com essa ideia da gente fazer isso, né? E eu andei pesquisando algumas coisas que vocês fizeram. É muito legal o canal de vocês. Não sei se eu falo se é ou se foi o canal, enfim. Mas muita entrevista. Muita coisa legal, cara, que eu tava vendo assim. E poxa, agora a continuação de vocês aí no podcast, que vai nos streams também, com muito conteúdo legal, assim, cara. Muita gente interessante, né? Pessoas assim, de Cris Fuscaldo, que lançou vários livros, inclusive tem um dela aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Esse aqui, ó. Tá por aí, ela ajudou e tal. Enfim, muita gente bacana. E, cara, ser independente nesse país hoje, eu acho que é melhor do que você ser funcionário de uma grande empresa, né? Tem todas as suas dificuldades, enfim, mas eu acho que a gente tem mais liberdade para trabalhar aquilo que a gente gosta e quer fazer, né, Marcelo? É isso mesmo. E a pergunta é para os dois, né? Como é que é essa batalha pelo independente, né? Eu sei que você, apesar do Zé ter trabalhado por detrás das câmeras da MTV, né? Assim, e o Maurício eu acho que o Maurício fez o Combate Rock, estava dentro do UOL uma época, né? Teve algum esquema assim. Sim. Mas hoje, assim, né? Como é que é o trabalho de independente? E assim, dá para a gente fazer um paralelo, assim, né? Ter uma visão de como era os anos 90, onde a gente tinha uma estrutura mais midiática, né? E hoje essa liberdade que a gente possui de produzir, né, de forma independente e trazendo aquilo que a gente gosta, naquilo que a gente acredita, né? Eu acho que tem suas vantagens e suas desvantagens. Acho que em dia a gente tem um pouco mais de instrumentos na mão, mas a concorrência é maior também, né? Tipo, antigamente você sabia onde encontrar as coisas, hoje a coisa é muito pulverizada. Então, para você atingir o público é um pouco, talvez um pouco mais difícil do que era antigamente. Mas, sei lá, acho que a gente tem que insistir. É um trabalho que a gente faz por amor, né? Não é um trabalho que a gente faz por dinheiro nem por nada. Então, eu sempre vou batalhar por independência, seja no podcast, seja na música, seja onde for, que eu acho que é o caminho. Né? Não tem jeito. Eu acho que quando você tem uma banda, por exemplo, é muito ingênuo você achar que você vai ficar milionário com a banda, vai ganhar dinheiro com a banda. Então, a gente toca por amor. A gente, assim como no podcast, a gente faz o que a gente gosta muito de fazer. Né? Eu acho que a gente não escolhe essa missão. Na verdade, acho que a gente tá ali na nossa natureza. A gente sempre vai fazer isso, mesmo se fudendo. Eu lembro daquela música dos Figueroas, né? E Figueroas é uma banda meio brega aqui de São Paulo, né? Tem uma música lá que o cara fala, né? Não deu para fazer aquilo que minha mãe queria. Meu Deus, o que se passa nessa cabecinha? É muito É mais ou propício menos por aí.
É muito propício, né, cara? Mas quem quer falar? Não, você vai falar que de qualquer forma a gente faz com felicidade. Isso é uma coisa que nos deixa felizes. Tipo, é uma coisa assim, sei lá, o podcast, além de gente gostar de fazer uma coisa, cada papo a gente aprende muita coisa também. É muito enriquecedor para todo mundo ali, muito bom. Pô, e mesmo você sabendo que vocês dois vêm do alternativo, e aí a gente pode botar num guarda-chuva bem amplo, né? Porque hoje o rock alternativo alcança tudo que não está no mainstream, poderíamos dizer assim, né? E não só rock, mas todas as tendências, assim. A questão vocês viveram muitos anos 90, assim, né? Acho que para trazer muito desses artistas que fizeram história, e aí não só música, mas também esses contatos que vocês criaram e construíram, né? Porque quando a gente começa um projeto, a gente não começa do zero, né? A gente tem toda uma história por trás, a gente tem toda a nossa bagagem. Essa galera hoje, ela está disposta, nessa galera que vem bater papo com vocês, é muito tranquilo de convidar, assim, né? A relação de vocês com eles é super de boa, ou tem aquele convidado que é mais complicado, né? Gosta de arranjar uma tretinha? Não, a gente nunca teve um caso assim, para falar a verdade. Assim, tem alguns convidados que é óbvio, ainda mais o Zé, né, que é um cara que é uma figura importante dentro da cena. Não faz esse olhar de não é comigo, Zé. Eu tô vendo, tá? O Zé, assim, o Zé é o famoso do rolê, tá? Ele é um cara que é conhecido, que todo mundo respeita, é admirado e tudo mais. Eu sou apenas um cara que fala lá. Mas muita gente que a gente já trouxe para o podcast são pessoas que a gente conheceu ao longo da vida. Né? O Zé mais, eu menos, mas conhecemos ao longo da vida. Agora, existem outros convidados que surgem, sei lá, às vezes por assessoria de imprensa, tal, não sei o que mais, mas nunca a gente teve nenhum problema com nenhum convidado, nem para trazê-lo, nem na hora ali de gravar, ter alguma situação mais complicada, com algum tipo de restrição, alguma coisa assim. Nunca teve nada disso. O que a gente teve de problema, assim, quando a gente estava fazendo na produtora, como a coisa era presencial, nem sempre as pessoas tinham disponibilidade de, sei lá, teve um convidado que morava longe da Zona Sul, não tinha disponibilidade para ir até lá, gastar 2 horas entre ir e voltar. Agora a gente está online, isso daí é uma coisa que tá sendo resolvida, né? A gente está num período agora de adaptação também, eu estou editando aqui em casa, então eu estou demorando um pouquinho, mas acho que a partir da próxima semana, a partir da próxima semana a gente já tem volta à periodicidade normal. E tem outra coisa, né? Os conteúdos que a gente fez ali, que estão no Fala VJ, também estou colocando agora no nosso canal, né? Primeiro, é um trabalho que é nosso, né? Mesmo tendo a parceria com o Opala, é um trabalho que é nosso, acho que não faz sentido a gente não utilizar esse canal e também para popular de conteúdo o nosso canal, né? Então, todo dia eu falei, né? Eu falei segunda, eu falei terça, desculpa, Zé, eu não te falei isso. Mas todo dia tinha subido conteúdo novo. Novo não, antigo, né? Mas novo pro canal. Quantas entrevistas até agora foram contando aí com o Fala VJ, né? Do tempo do Fala VJ? E Maurício, sabe? Acho que 32. O próximo episódio é o 33. Com Alto Sá. Exatamente. Toda semana, regularmente. Sim, essas 2 semanas, por culpa minha, a gente deu uma atrasadinha, assim, mas como o Maurício está colocando esse conteúdo lá, eu estou um pouco mais tranquilo. Mas demais, a ideia é que seja semanal, que a gente mantenha, volte a ter essa periodicidade. Agora, eu acho importante, né, que a gente tenha, para manter a fidelidade das pessoas também. Eu, sei lá, quando eu gosto de um programa, eu gosto de ir lá e ouvir. Se não tem, a gente fica um pouco chateado, né? Então. Sim. A gente faz esse programa semanalmente, às vezes, quer dizer, poucas vezes a gente falhou esse ano, né? Assim, e a maior dificuldade para nós, na realidade, nem é os convidados, o assunto, né?
mas eu acho que é manter realmente, né, ter um horário certo para gravação, né? Assim, cara, vamos gravar todo dia tal horário. Mas aí acontece, né? Como acontece, que eu acredito que acontece com vocês, cara, a gente conseguiu um horário e aí daqui a pouco, né, remarca para um outro horário, sem problema, a gente consegue, mas às vezes é complicado de ter conseguir conciliar essas agendas, né? Afinal, vocês são dois, né, em lugares separados, mas presencialmente naquele dia, assim, né? Como é que vocês fazem para fazer esse jogo entre vocês aí? WhatsApp. Mas relativamente tranquilo, assim, a gente sabe mais ou menos o horário um do outro, assim. Né? O que a gente tem que se adaptar, às vezes, sei lá, se tem um convidado, fala, só posso a partir das 7 da noite, ele diz, Maurício, pode, que dia tal? Daí oferece, tá tudo certo. Né? Porque a gente tá tentando ganhar uma frente, assim, agora, então, com isso também dessa possibilidade de marcar, remarcar e não ter muito problema, não. Legal. E como é que vocês lidam aí com esses algoritmos, né? Vivemos na era dos algoritmos, né, cara? É uma luta. É uma luta. Mas, assim, eu acho que o nosso primeiro desafio é conseguir. É isso, a gente está reconstruindo o nosso conteúdo em um canal novo. Né? E audiência, né? E isso não acontece de dia para noite. A gente está aí com pouquíssimos inscritos, precisamos de mais, né? Mas, por exemplo, a gente sabe o conteúdo também no Spotify. No Spotify a gente tem ali uma audiência mais ou menos já fidelizada, que sempre volta ali e tal, não sei o que mais. No meio do caminho, a gente usa bastante o Instagram para divulgar o nosso conteúdo. Antes, né, a gente usava o X, né? Aí ficou um mês fora, tal, não sei o que mais, mas assim, eu acho que o X é um lugar, embora como pessoa física eu não pretenda voltar nunca mais, não deletei minha conta. Eu não quero nenhum sem vergonha pegando meu username depois, sabe? Um neonazi pegando meu username depois. Então, eu deletei a conta, mas só vou estar lá presente como pessoa jurídica. Então, assim, quando tem alguma coisa do podcast para anunciar, eu dou uma postada ali e tal, não sei o que mais. Agora, como lidar com os algoritmos? Esses algoritmos que mudam o tempo todo e que beneficiam um determinado tipo de conteúdo contra outro. Cara, é a mesma luta do independente, é pegar um canivete e ir lá desbravar a selva, entendeu? É complexo, né? Zé, tem alguma coisa a acrescentar aí? Tua relação com os algoritmos? Eu acho que eu falo a verdade, assim, eu nem gosto de pensar muito nisso, eu acho que é quase uma batalha meio perdida, assim, porque a gente não tem, até agora a gente não teve nenhum investimento para aceleração de conteúdo, nem nada. Então, assim, na hora que a gente tiver a possibilidade de fazer isso, talvez a gente pense um pouco melhor em estratégias e alguma coisa desse tipo. Por enquanto, a gente está bem nesse espírito de simplesmente fazer e deixar que a coisa seja meio orgânica, assim. Agora, como o Maurício falou, como a gente mudou, a gente está reconquistando uma audiência no canal novo, isso no YouTube, né? Mas eu acho que faz parte também, e vamos aos poucos aí, sem grandes pretensões, assim, tipo... É claro, se a gente ganhar um dinheiro um dia com o podcast, vai ser a coisa mais legal do mundo, mas por enquanto a gente quer fazer uma coisa bem feita. Existe aquilo, né? A gente sabe que música e jornalismo tal, e coisa, são coisas que não dão grana, né? Música não dá dinheiro, a verdade é essa. Assim, você trabalhou na MTV, você ficou rico na MTV? Teve a Bis, alguém da Bis ficou rico, ficou milionário? Ninguém, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser... E a gente está num momento justamente esse, muito mais pulverizado, muito mais fragmentado, todo mundo produz conteúdo, né, essas coisas todas. O dinheiro também acaba sendo pulverizado por conta disso, né? Existe um grande dilema, existe conteúdo demais para a marca de Lemos, por exemplo, a gente pensa no final publicidade tradicional, né? Então a gente fica meio, né? É isso, estamos aí, vendo o que vai acontecer. Ô, Brody, antes de tu mandar a tua pergunta, mas de uma certa forma vocês não enxergam a internet, claro, óbvio, né? A gente tem fatias e a gente tem que racionalizar sobre isso, não é tão simples responder isso, mas de uma certa forma a gente volta àquele famoso
ética punk, né, do it yourself, assim, né, que a gente consegue trabalhar no alternativo, assim, com um custo muito mais baixo, né? Tu já imaginou ter uma televisão, né? Assim, enquanto era criança, por exemplo, né? Ou quando vocês tinham bandas na adolescência, pô, gravar um clipe ou até gravar um disco era um absurdo, né? Era um absurdo. Às vezes até impensável, né? Depende de onde tu estava, principalmente nesse Brasilzão aí que a gente é enorme, né? A gente está numa bolha aqui falando para um número finito de pessoas, mas de uma certa forma a gente tem hoje a possibilidade de praticar um pouco dessa ética punk, assim, e buscar aquela bandeira que a gente acredita com mais facilidade, assim, né? A entrega, pelo menos, do que a gente faz, né? O que eu acho que, assim, uma coisa que eu sempre falo lá no Outcast, vou repetir o discurso aqui, o Maurício não deve aguentar mais. Eu acho que a gente nunca teve tanto conteúdo disponível. E nunca foi tão difícil acessar esse conteúdo, porque as pessoas não sabem onde estão. Hoje em dia você não tem uma imprensa musical, você não tem, sabe, uma publicação, não tem nada que sirva como curadoria, como foi, de certa forma, a Bis, a MTV cumpriu muito esse papel, ou alguns jornalistas que tinham na Folha de São Paulo, no Estadão, aqui no caso do Estado, aí também, Jimmy Joe, eu lembro dos programas. Sim. Tinha muita coisa bacana aí. Hoje em dia isso não existe, então eu acho que qualquer trabalho de formiguinha que a gente faça, que a gente possa dar voz às pessoas que estão aí, que têm história, que têm o que contar, que têm que acrescentar, eu acho que isso é o que já está valendo, é o que a gente gosta de fazer, né? Eu acho que a ética punk tem muito a ver com isso, cara, essa coisa de a gente chegar e dar voz a essas pessoas, assim. Concordo plenamente. Assino com o relator. Manda, Bruce. Cara, então desse tempo de podcast, mas é isso mesmo que você falou, cara. O conteúdo tá aí, talvez a forma de consumir não seja tão certa, porque a gente tem um problema hoje que a velocidade da informação anda muito rápido, né? Então a gente que gosta de fazer um conteúdo, de apresentar uma coisa com mais, sei lá, qualidade, enfim, né, cara, acaba talvez não, por conta desse algoritmo, não encontrando, assim, aquela pessoa certa, mas um momento chega, uma hora chega, né? E até porque você também falou, tá muito pulverizado, tem muita gente passando conteúdo, mas tem muita gente passando conteúdo de forma errada também, então tem que tomar um cuidado com isso, a pessoa tem que saber, não dá para ficar procurando assim, o primeiro, isso aqui tá certo, não é? Vamos. E o Sal fala uma coisa muito, muito certa do canal Pitadas do Sal, que a gente tem que nos apoiar, a gente que é independente tem que se apoiar, então apoia os independentes, né? Porque, cara, beleza, você teve aí um canal grande que vai entrevistar, sei lá, cara, uma pessoa pública conhecida, mas a gente também tem essa capacidade de ter o mesmo viés, assim, às vezes até com um olhar diferente, fazer perguntas diferentes, sair um pouco do trivial, né? Que eu acho que é isso que a gente apresenta, assim, né? Então, essa que é isso que é o legal da gente ter esse amor por esse trabalho que a gente tem, né? Isso que a gente, como você falou, a gente não faz isso por dinheiro. É legal, se tiver dinheiro, melhor ainda, né, Zé e Maurício? Mas a gente faz isso porque que a gente gosta, né? E durante todo esse tempo que vocês têm aí o canal e o próprio podcast, eu imagino que vocês já devam ter tido, assim... Então, eu vou meter vocês numa sinuca de bico aqui. Uma furada. Devem ter tido, assim, tipo assim, várias entrevistas, mas algumas que vocês devem ter considerado mais legais e algumas, talvez, curiosas, né? Se vocês pudessem comentar um pouco disso pra gente, seria legal, né, Marcelo? Pô, com certeza. Vai aí, Zé. Cara, eu não sei, assim, eu tenho... Para mim, ali... É claro que a gente nunca é imparcial e sempre tem algumas entrevistas que, para mim, foram mais legais, até por uma questão de memória afetiva, assim, por exemplo. Então, é difícil avaliar isso. Mas a gente começou, por exemplo, com... Quem foi o primeiro mesmo? Foi Bento. Bento Araújo. Foi o Bento. O primeiro foi o Bento. É um cara cheio de histórias, que faz livros, uma coisa legal, muito bacana. Mas, assim, quando você chega em alguns músicos, por exemplo, que a gente levou lá, que foram influência para mim, né, como o Fábio Golfetti, por exemplo, do Violeta de Outono, que foi uma entrevista muito, muito bacana. O próprio Scandurra, que ele até falou de algumas coisas polêmicas ali. Eu fiquei muito feliz de saber que ele estava à vontade de falar essas coisas também.
Então, essas entrevistas, para mim, são geniais, assim. Eu acho que quando tem essa proximidade, eu não tenho nenhum problema. Eu sempre, o Maurício até brinca comigo, eu faço sempre isso, cara. Não tenho nenhum problema de falar, cara, eu tô muito emocionado de estar recebendo fulano aqui, porque é verdade, cara, sabe? E alguns amigos, o Alf do Rumbora, por exemplo, amigo, que a gente já tocou juntos, a gente conhece há muito tempo. Então, além dessa questão da informação, além dessa curiosidade, tem essa coisa afetiva que deixa a coisa muito mais legal. Então, Demais. isso é um prazer. E você, Maurício? Não, eu acho que é mais ou menos isso, né? Todas as conversas que a gente teve, elas sempre foram muito enriquecedoras, né? E sempre foram bons diálogos, boas conversas, né? Tem algumas que são, né, tem algumas coisas mais engraçadas, né? O dia lá que eu tive que ir lá ensinar para o Thunderbird qual que é a melhor banda de Liverpool, que é a Pânico. É engraçado. Mas, de um modo geral, eu acho que todas as conversas foram muito bacanas. Assim, a gente consegue, pelo menos até agora, ter uma liberdade com todos os convidados para perguntar aquilo que a gente sempre pensou em perguntar, nunca teve nenhum tipo de restrição, nunca teve não falo sobre isso, não quero falar sobre aquilo. Então sempre foi muito bacana. Isso, olha, vou falar uma coisa. A nossa curadoria para entrevistada é boa, né, Zé? Porra! Porra! Bah. Como disse o Alf, a gente tem amigos legais. Não, mas tem uma coisa, porque a gente sempre combina, né? Olha, quem que a gente vai convidar, quem a gente não vai convidar. Às vezes aparece uma oportunidade de entrevistar um determinado artista que veio a assessoria de imprensa oferecer e tal, os que mais. Em todos os convidados, sempre teve uma concordância 100% com relação a eles. Não teve assim um convidado que o Zé falou, não, eu acho que a gente tem que falar, e eu falar assim, acho que não, e o cara foi lá, ou vice-versa. Isso é Mas importante. assim, uma outra entrevista que eu lembrei que foi muito legal também foi do Beto Bruno. Esse cara é demais, cara. Sensacional. E o Beto, assim, ele falou com um desprendimento e uma sinceridade sobre a história do Cachorro Grande que até eu fiquei surpreso, assim. Do cara chegava e assim, não, fui eu que fiz isso, aquilo, assim, foi. Ele fala com orgulho, né? Ele sente orgulho disso porque a história dele é legal de contar, para quem não conhece, enfim. Mas ele é vizinho nosso aqui de cidade, eu moro aqui no interior do Paraná, é vizinho que eu digo assim, dá 300 quilômetros aqui perto, que Passo Fundo ele nasceu, e ele desde pequeno já sabia o que ele queria, né? E aí deu a sorte de encontrar os caras ali em Porto Alegre. Agora passou perrengue, né? Dormir na rua, essas coisas, eu tô ligado. É um documentário bem interessante dele agora. Né? Pois é, né? Bem legal, a gente assistiu, né, Zé? Demais, cara. Mostra, muito legal. O documentário. Banda muito boa. Sim, demais. E eu acho que eu me lembro desse trecho aí da entrevista dele que ele fala sobre a separação da banda, né? Que ele exigia demais dos caras, né? E tal. E, puta, isso é muito legal. E é legal ele falar isso porque a relação dele, vocês obviamente conhecem, né? O Marcelo Gross, né? O guitarrista. A relação deles chegou em algum momento de um atrito violento, não no sentido de se dar sopa, não. De repente até rolou alguma coisa, mas a gente não sabe, né? Mas foi bem casca, assim, né? Pô, ele acabou tirando o Gross da banda, no final da banda ali, né? E são poucos, cara, isso que eu acho legal do programa de vocês, é essa forma com que vocês dão liberdade e conseguem deixar o entrevistado à vontade. Que poucas vezes... Cara, eu não lembro de ter visto, eu já ouvi algumas entrevistas do Beto, inclusive o Brody entrevistou para o canal dele, lá o Minha Vida em Vinil, e ele nunca tinha jogado tão aberto assim, que nem ele foi de peito aberto com vocês aí, cara. Pois é, eu achei muito maduro da parte dele, sabe? Falar isso, achei muito, muito foda, assim. Assistiu o documentário? Vocês foram ver, não? Fomos. Sim. Na mesma sessão, legal. Lá na Mostra Internacional de Cinema aqui. Que legal. Tá só nos cinemas por enquanto, né? Ainda não. Eu acho que eles vão fazer circuito de festival antes. Uhum. Né? Acho que, se não me engano, é uma produção da Globoplay ou Globo Filmes, né?
Então, em algum momento, deve ir para streaming, deve ir para TV fechada, alguma coisa assim. É um filme bacana, bem bacana. O diretor é o Lino Ferreira Neto, que é lá de Pernambuco, dirigiu lá o Daga Nada, o Ari do Movie também, né, Zé? É a Também. direção dele, se não me engano. E o filme, eu gostei muito da fotografia, demais, assim. A E linguagem tem dele ali, tem 2 shows, basicamente, que aparecem durante o filme, dois shows aqui em São Paulo, tem uma diferença de tempo razoável entre elas, mas captação de imagem excelente, assim, tipo, é difícil, né? Câmera no palco, com banda tocando, plateia ao vivo e tal, não sei o que mais. Ficou incrível mesmo. Aí tem uma coisa curiosa, que assim, quando na MTV tinha um departamento de relações artísticas, e quando se criou aquele slogan MTV, a casa do artista, a responsável por isso foi a Ana Butler. A Ana Butler, ela ficava à frente desse departamento, era diretora. E a Ana Butler sempre, a verdade é que ela sempre ajudou muitas bandas, assim, tipo, acho que muitas bandas estão aí hoje por esse trabalho dela. Às vezes até a gente falava, pô, sabe, eu lembro que na época a gente ouvia assim, não, ela faz mais pelo artista do que pela gente. Mentira, na verdade era uma coisa só, né? Era um trabalho muito legal. E assim, o Cachorro Grande foi uma dessas bandas que ela colocou, que ela postou, e ela tem muita proximidade. Inclusive, ela é madrinha de uma das filhas do Pelotas, o tecladista, amigo muito querido também, que eu adoro Pelotas. Então, assim, além de tudo, essa coisa da produção tinha uma liberdade, uma proximidade com a banda aí que eu acho que tá bem. Fez muita diferença no filme, sabe? Acho que eles. Ela é produtora do filme, né? Produtora, exatamente. Que demais. Deixa eu botar vocês numa enrascada também, né? Já que o Brody colocou antes, agora é minha vez. Cara, vocês olhando de fora aí, né? De fora que eu digo assim, o Brody tá no Paraná, né? E eu tô aqui em Porto Alegre. Por que vocês acham assim que a gente aqui no sul, né? Principalmente, até pega a região do Brody, quando a gente pensa Rio Grande do Sul, Santa Catarina e um pedaço do Paraná ali, né? A gente tem uma cena que, de uma certa forma, ela funciona sozinha, porque as bandas conseguem fazer um circuito, né? Existe esse conceito, existiu mais antigamente, mas hoje ainda a gente consegue aí tocar, pô, a gente vê Comunidade, Ultraman, a Cachorro quando volta, né? Não está fazendo show no interior, mas está fazendo aqui em Porto Alegre, uma vez por ano eles se reúnem, a gente vê Acústicos e Valvulados, né? O ABD não existe mais, mas o Carlinhos é um dos caras mais foda, assim, em termos de agitador cultural aqui em Porto Alegre, e ele toca interior também direto, com os 3.595 projetos que ele tem, né? Cara tem 1 milhão de projetos, mas todos muito legais e interessantes. Mas na visão de você, assim, por que vocês acreditam que existe uma barreira para bandas fora de outros circuitos que não seja o Rio São Paulo conseguir avançar aí para dentro dessa parte mais rica do país, né? Não tem como a gente dizer isso, não. A gente tem mais oportunidades, assim, né? O que vocês enxergam? Qual é a maior dificuldade dessas bandas conseguir transpor e entrar mais nesse universo centralizado do país aí, né? Eu acho que isso não é uma questão geográfica, nem eu acho que é uma questão que é muito cara ali ao pessoal alternativo. Se você pensa bem no mainstream, você tem bandas brasileiras, tem Skank, por exemplo, que é de Belo Horizonte, tem Paralamas, que vem de Brasília, tem as bandas do Rio de Janeiro, tem banda de São Paulo, banda de Salvador, tem de tudo, eles conseguem se movimentar. A gente tem um problema que é divulgar, assim, banda alternativa nunca tem dinheiro para ter uma assessoria de imprensa, por exemplo. Então, assim, quando a gente vai fazer um show fora daqui, a gente mesmo tenta divulgar, tenta ir e tal. A gente consegue fazer com a ajuda das pessoas locais. A gente tocou muito em Porto Alegre, com o Pinarps, por exemplo, né? E sempre com a ajuda do pessoal ali do Z, que depois tocou no The Fala, de um pessoal muito legal, assim, os amigos que a gente tem até hoje, aí que sempre nos ajudaram. E a gente também trazia essas bandas para cá. Mas o problema é que o circuito alternativo ele não reverbera muito. É o que eu falo. Se tem um show de uma banda pequena aqui em São Paulo, você não vai ficar sabendo. Aliás, isso é assim, coisa da informação está muito séria, eu tô achando assim. Mas assim, é mais fácil você saber que o Samuel Rosa vai tocar aqui do lado de casa do que
quem vai tocar aqui no front, que é um lugar pequeno, daqui a pouquinho. Então, eu acho que existe essa dificuldade do tamanho das bandas, da estrutura das bandas, essa estrutura de divulgação, porque ninguém mais, hoje nem flyer você tem. Antigamente tinha um show de uma banda, você imprimia flyer, ia para as galerias, tudo, imprimiam cartazinho, hoje ninguém tem dinheiro nem para isso. Então, essa é uma dificuldade. E também, né, por outro lado, tem essa coisa orgânica, assim, porque, por exemplo, assim, a cena musical de Porto Alegre é uma coisa riquíssima, né, cara? E tinha, assim, aqui chegaram poucas coisas, Cachorro Grande, tudo bem, Júpiter Maçã, Vanderbilt e tal, mas tem muita banda bacana aí que a gente não chega aqui. Aí no Paraná, por exemplo, sei lá, tem muita banda mod, muita gente legal ali que toca também em Curitiba. A gente tocou muito em Curitiba também. É verdade. E não chegava aqui. E mesmo coisas daqui também não chegam. Aí é uma coisa que essa barreira eu nunca vou conseguir entender porque não é quebrada, ainda mais com a facilidade hoje em dia da internet. Aqui eu até estou vendo umas bandas novas estão saindo, estão tocando, estão trocando, mas é engraçado, cara, sabe que tem, por exemplo, outro dia a gente estava falando sobre uma banda, sobre o Oruan, que é do Léo Almeida, né? O Léo Almeida, que é um cara incrível, né, cara? Tipo, falei com ele hoje, inclusive. Eu tô em Seattle, né, agora. Tá, fizeram Quando que ele vai participar do podcast, Zé? Já vamos trabalhar, vamos lá. Ele não precisa voltar, ele só precisa ter um computador com uma câmera. Mas então, sem parar. A última acho que foi antes de ontem, não sei, lá em Seattle. Mas foi para Oakland, para São Francisco, não sei onde, na Califórnia. Fez uma turnê e não é a primeira, cara. Eles estão tocando muito lá nos Estados Unidos. Né? Gravaram um especial incrível para a KXP. Puta, que demais, cara. Acho que já é o segundo que eles gravam, e é lindo o trabalho deles. E tem uma amiga em comum que ela falou assim: porra, eu leio e falo assim, cara, eu vou lá, faço tanta coisa, chego aqui no Brasil, não tenho o que fazer. Sabe? Então, é isso, cara. Eu acho que é falta de um circuito alternativo, como existe nos Estados Unidos, como existe na Europa. Então, eu acho que esse respeito artístico pela música, pelo artista pequeno, principalmente rock, né? Porque, assim, a gente fala de banda alternativa, mas você vê uma cena aí que eu brinco, eu falo que é a cena Natura, né? Mas é que, assim, tem um pessoal de MPB que é independente que eles conseguem circular um pouquinho mais, né? Mas o rock nos últimos tempos está sofrendo muito, cara. Quem faz rock no Brasil tá mais difícil, né? Eu acho ainda, Zé, que existe uma questão que é até um pouco anterior a isso, né? Você citou aí mais ou menos a coisa ali. Quando os pin-ups surgiram, dali para frente, essa cena independente, como ela se estabeleceu. Mas eu acho que anteriormente a isso, as gravadoras estavam um pouquinho alguma coisa em São Paulo, é que a grande verdade que o artista, o músico que quisesse realmente ter uma carreira tinha que sair da onde quer que ele vivesse para vir principalmente Rio em segundo lugar São Paulo, né? Quando a gente vê a partir do começo ali dos anos 2000 que tem de um lado a internet surgindo e de outro lado o desmonte da indústria fonográfica, como a gente conhece, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, as gravadoras meio que viraram, né? Perderam a importância que tinham antes. Derreteram, né? Hoje é isso, com barateamento de tecnologia, acesso e tudo mais, qualquer um consegue gravar um disco razoavelmente soando bem produzido dentro da casa dele, né? Então, existe muita produção, muita gente fazendo. Essa estrutura que era gravadora, TV aberta, MTV, PIS, os suplementos de cultura dos principais jornais do país, deixaram de ter a relevância e a importância, muitos deles deixaram de existir, né? Bom, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, o Zé é um pouco mais experiente do que eu, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, todo mundo queria, na minha turma, trabalhar na Ilustrada. Ou então, sei lá, no caderno de política ou economia da Folha. Mas todo mundo queria trabalhar na Ilustrada, todo mundo queria show,
acompanhar os artistas, tal, não sei o que mais, e ororó. Isso daí, bicho, acabou. Acabou, não existe Os tempos são mais. outros, né? E é muito difícil encontrar justamente, porque o que virou na grande mídia esse jornalismo cultural? Vamos colocar, às vezes virou um jornalismo de subcelebridade. Que Por lixo. exemplo, eu consigo ler mais sobre a vida do cara que ganhou o BBB do que, porra, saber como é que tá a agenda de shows do Amaro Freitas, que é um dos principais pianistas Demais. do mundo hoje, no Japão, sabe? Antigamente ia ter uma cobertura na Ilustrada falando sobre isso. Né? Então, Mas é difícil a gente ter acesso a esse conteúdo, Sim. principalmente ao que está fora do mainstream. E o mainstream hoje, o que é, né? As celebridades. Não é nem mais Skank, não é nem mais Paralamas. É o ex-BBB, o ex-Fazenda, É. o ex-Masterchef. E assim, é engraçado, cara, porque assim, eu sempre penso muito nisso, assim, cara. Eu moro aqui em São Paulo, relativamente perto aqui do Memorial da América Latina, né? Fica, sei lá, um quilômetro da minha casa. Um dia eu saí daqui, passei lá, tava tendo um festival de metal gigantesco, cara, com umas bandas super importantes. Eu não sou muito metal de qualquer forma, assim, não é muito meu gênero. Mas é uma coisa que estava acontecendo do lado da minha casa, eu não sabia. Sabe? Então, assim, se um festival desse, sabe, não chegou a mim, imagina o trabalho de uma banda pequena, sabe? Então, assim, a gente fica sabendo do trabalho das bandas pequenas que a gente acaba sendo amigo das pessoas, frequentando alguns lugares e tal, mas acho que o grande desafio hoje é justamente furar essa bolha. Isso que o Maurício está falando da Ilustrada, a Ilustrada teve um período que foi muito bom, anos 80 ali, e começo dos 90, ela cumpriu um papel de uma maneira muito legal. Tinham colunistas ótimos lá, que falavam sobre as novidades, falavam sobre as bandas, falavam até do Pinaps na época. Mas hoje em dia isso não existe, né? Mas daí hoje eu acho que a Folha voltou um pouco ao que era nos anos 70, assim, na verdade. Hoje eu abri o UOL e a manchete era o Bolsonaro comentando a eleição do Trump, sabe? Então, quer dizer, é isso, cara. Hoje virou um jornal de direita e como todo mundo não gosta de cultura, não coloca quase nada lá, então sei lá, daí você lembra que nos anos 70 eles emprestavam viaturas para a ditadura, então é isso. Difícil, difícil. É complicado. Cara, a cultura tá principalmente se a gente olhar para o rock, né, tá bem complicado. Eu trabalhei na Rádio Ipanema aqui no início dos anos 2000, né, a falecida rádio, infelizmente não tá, assim, acho que eu peguei o último suspiro da rádio de forma que quando ainda era independente aqui, né, depois ela durou até 2015, 2016, eu devo ter ido até 2007 por ali. E a gente percebe hoje, e não é só eu falando com pessoas da minha idade, né, de 40 e poucos anos, ou até com mais experiência, como diz o Maurício aí, né, com mais experiência, que curtiam a rádio, cara, mas até a molecada nova, cara, que pegou assim o finalzinho da rádio, a reba da rádio, os caras falam até hoje, cara, puta, que falta faz uma rádio como a Ipanema aqui em Porto Alegre, assim, né, pela liberdade que a gente tinha para trabalhar, cara. Não, e pensar que uma cidade como São Paulo a gente não tem isso, a gente tem 89, que é uma rádio que seria a rádio rock da gente, mas que não cumpre muitas. Tem o Maia, que está lá, o Maia apresenta uma coisa ou outra, e o Roberto Maia, mas assim, não é como a Ipanema. A Ipanema era uma programação voltada a isso, né? Era uma outra. Era uma Zé, era uma antiprogramação. Tu sentava na frente do fogão, quatro bocas, que a gente brincava, e tu escolhia o que tu queria tocar, tá ligado? Tinha um fogãozinho ali. Então, assim, era anti a parada, né? E se pagava, cara. Eu lembro do tempo da 97. 97, começou em Santo André, inclusive. Começou em Santo André, exatamente. Na verdade, acho que ela foi inaugurada antes, que é 89. Eu acho que né? sim. Eu acho que sim. Ela para mim, foi a primeira. Tudo bem, teve a Excelsior ali, que não era uma rádio rock, mas tinha uma programação específica para isso. Mas a 97 foi a primeira rádio rock mesmo. Aí surgiu a 89 logo depois. Celso teve um período bom, nos anos 80, foi quando o Maurício Cobruzzi, na época, ele assumiu ali a direção. Olha.
E o Maurício, ele era um cara que ele trazia muita coisa nova. Eu lembro que ele trouxe muita gente da vanguarda paulistana na época também, e trouxe para a rádio figuras como Kid Vinil, por exemplo. Kid Vinil Legal. sempre foi um grande formador de gosto musical de gerações, né? Eu inclusive. Que demais, Sim. cara. Cara, hoje a gente não tem, assim, esses... Vamos... Não sei se eu posso elencar assim, mas, tipo, esses formadores de opinião, né? São as pessoas que tinham um conhecimento, que vinham ou de rádio, de TV, enfim, né, cara, e faziam isso com muito amor pela sua labuta, né, pelo seu trabalho, assim. A coisa está tão esquisita, cara, que quando você liga a TV para ver um festival, por exemplo, como, sei lá, cara, Rock in Rio, Lollapalooza, que passa num certo canal aí, você vê os caras apresentando, aqueles moleques apresentando sem... Tem nada. Sabe, cara, falando a esmo, assim, o cara dá uma informação totalmente nada a ver. A gente pega o WhatsApp para conversar, eu, Marcelo e não sei quem, fala assim, cara, o que tá falando e tal, sabe? Então, tipo assim, é difícil, né? Aí a informação que chega para outra pessoa que tá ali, enfim, que também já não é uma pessoa que tenha. Não vou desmerecer assim, cara, mas talvez a pessoa não tenha assim tanta vontade de querer aprender para de repente ir lá buscar um conhecimento diferente, ela acaba consumindo aquilo e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então isso é um pouco do reflexo disso tudo que a gente vive, né? Acaba. Mas eu acho uma loucura assim que eu posso ser um pouco romântico nesse sentido, eu acredito que não, mas eu acredito que exista um público latente para isso, sabe? Sim. O que falta são pessoas como o Kid, que eu falei agora, são aquelas pessoas que despertam na gente a vontade de conhecer, que mostram uma coisa diferente, uma coisa interessante, né? Comigo foi assim, cara, o Kid, que depois a gente trabalhou juntos, assim, foi um amigo muito querido, assim, mas eu lembro, cara, era um moleque, tinha 14 anos, gostava de rock pesado, né? Porque era rock pauleira aqui. Rock pauleira. E daí eu lembro, cara, que alguém falou assim: tem um programa no Excelsior ali que é o Leopoldo Rei apresenta, né? Era o Rock Sanduíche, que era um bloco dele e um bloco do Kid Vinil, um bloco dele e um bloco do Kid. Peguei minha fitinha básica, gravei o programa, cara, e nunca mais, desde aquele dia, eu nunca mais gravei o Leopoldo Rei, sabe? Eu lembro que no primeiro dia que eu ouvi o Kid tocou Diva, aquilo lá mudou minha vida. Então, Nossa, assim, que tipo. massa. Então foi isso, cara. Tipo, é essa coisa você despertar, porque às vezes, assim, hoje em dia existe uma preguiça também. Mas Isso. por outro lado, cara, eu vou te falar assim, tem uma coisa que eu acho impressionante, que a gente fala assim, não sei se tem público. Cara, eu fui em 2 shows a semana agora. A gente foi nos Sleaford Mods, né, que eles tocaram em São Paulo. Que os Sleaford Mods, aquelas letras gigantescas, as pessoas estavam cantando junto. Olha Nos só. Sleaford Mods, sabe? E ontem eu fui no Travis, tudo bem, o Travis é uma banda mais antiga e tal, mas assim, lotado, com todo mundo Eu vi. conhecendo até as músicas novas. Então, quer dizer, tem pessoas interessadas, tem pessoas que conhecem, cara, sabe? Os Sleaford Mods me impressionou mais, cara, é uma coisa mais específica, são Pois letras é. gigantescas. Que não é uma banda assim tão hypada. Não é, mas é tão Mas não é. E midiática. tava cheio, viu? Tava cheio, cara. Que massa. Sabe, o Barcinski, que tem trazido essas bandas, ele trouxe o Brian Jonestown Massacre também aqui. Foi verdade. Cara, lotado também, cara. Tipo, era Vai lindo. trazer o Morfine, né? O projeto. O projeto Morfine, enfim. Que massa. Então, quer dizer, existe esse público, sabe? E assim, o público dos Sleaford Mods não era o mesmo do Travis, era diferente, mas tem, sabe? Tem esse público aí, alguém precisa explorar, sabe? Assim, eu acho. Não pode falar, Desculpa, desculpa. Zé. Eu acho que público tem, as pessoas vão, né? Você falou desses shows agora, semestre passado, tudo bem, é um artista que hoje é considerado hypado e tudo mais, né? Teve a turnê de despedida do Terno. Eles foram tocar no espaço Unimed, né? Espaço das Américas, é um dos maiores lugares hoje de São Paulo para show, né? É um lugar que, dependendo da configuração, você coloca 5.000, 7.000 pessoas, coisas assim. Legal. Lá dentro. Tava cheio. Olha só. Tava cheio e dava para ver que a maior parte do público era tudo gente da idade dos meus filhos. Sim. Entendeu? Tudo garotada. E que ainda o irmão lá que o Tim Bernardes pegou e perguntou quem tá vendo o Terno pela primeira vez. Um monte de gente levantou a mão, porque muita gente foi lá por conta dele, lógico, né? Porque ele tá mais bombado do que a banda que ele criou.
Sim. E as pessoas, mesmo indo primeira vez no show do Terno, sabiam cantar as letras das músicas. Anos atrás, quando o Carlos Eduardo Miranda fez a curadoria do Prata da Casa, no Sesc Pompeia, o Miranda pegou e mandou uma mensagem: vá, velhinho, vai hoje lá no Sesc Pompeia, que vai ter um show a fuder, tal, não sei o que mais, essas coisas todas. E eu fui lá com um amigo nosso, o Zé conhece, o Alit. A gente foi lá, era um show de uma banda que eu nunca tinha ouvido falar na vida, Francisco Elombre. Nunca tinha ouvido falar em Francisco Elombre até aquele dia. Tava cheio, as pessoas cantando as letras das músicas, que o Alit virou para mim e falou: cara, a gente estava em algum lugar errado porque não sabia a banda, cara. Né? Mais do que gostar ou não, ali o público, o Sesc Pompeia, o lugar cheio, a gente tinha que ter pelo menos ouvido falar naqueles caras. Sim. É isso aí. Então tem gente para ir nos shows. Tem. Mas é engraçado, assim, eu tenho duas experiências assim antigas, mas que para mim foram muito sintomáticas assim. Uma foi com o Pinaps. Teve uma época que a gente decidiu que a gente ia fazer o último show do Pinaps. E não foi o último. Depois a gente voltou, gravamos um disco e tudo. E o motivo foi que a gente foi tocado no Sesc Pompeia. Foi um show até emocional, que pra gente era o último mesmo. E a gente estava esperando ver uma plateia de pessoas da nossa época, e mais da metade eram pessoas novas, uma molecada que veio e falou: cara, achei que nunca ia conseguir ver um show de vocês. Eu falei: cara, como você conhece? Ah, o meu irmão tem, eu ouvi na internet, eu gostava da banda, eu achei o disco. Então, quer dizer, existe um pessoal que gosta de música que vai atrás. Por outro lado, quando eu estava no MTV, uma vez eu fui fazer o Supernova, e o Supernova eu ia lidar com bandas do mainstream de rock nacional, que não era exatamente, sei lá, tinha algumas bandas que eu gostava, mas, por exemplo, o Rapa, por exemplo, é uma banda que nunca me tocou muito, assim. Mas eu falei: deixa eu ir num show para entender, né, esse público como é que é. Eu lembro que eu fui num show no antigo Palace, que teve o Skank, o Rapa e mais duas bandas, não lembro quais que foram. Mas eu lembro que na hora do Skank, cara, eu fiquei muito impressionado, porque assim, na hora que o Skank tocava Garota Nacional, era uma comoção. E daí eles tocavam duas músicas muito melhores que Garota Nacional, daquele disco psicodélico. Você lembra o nome, Maurício? O Cosmotron? O Cosmotron. Eles tocavam umas músicas do Cosmotron e as pessoas viravam do lado para bater papo no BD e não sei o quê. Então, olha, cara, existe uma população que não gosta de música, gosta de rádio, gosta de uma coisa muito específica, que é muito diferente desse pessoal que foi no Pinaps, o pessoal que foi nos Clifford Mods. Então, eu acho que são dois públicos muito diferentes. Tem um público grande a ser conquistado e alguém tem, sei lá, tem que se ligar disso, sabe? Nos anos 90, eu ia falar aquela hora, né, que eu não quis interromper o Maurício, teve por algum motivo, assim, que eu juro que eu nunca vou entender, né? Eu estava até escrevendo sobre isso esses dias. Por exemplo, de uma hora para outra lançaram o Disney Merchain aqui em 95. Falei: cara, por que eles lançaram isso aqui? Mas foi uma época que teve Disney Merchain, My Bloody Valentine, House of Love, um monte de coisa. Tinha isso disponível, sabe? Você ia no supermercado, achava um disco desse. É verdade. Então, assim, hoje em dia não existe mais essa cultura de LP, só pra gente que gosta de música, né? Eu continuo gostando, comprando e vou fazer isso a vida inteira. Mas, assim, hoje com essa coisa do streaming, né, assim, chegando aí no outro extremo, uma vez a gente foi tocar em Sorocaba, a filha da Lê estava junto, na época ela tinha acho que 13 anos, assim, ela estava ouvindo, ela tirava, colocava, assim, você não escuta a música inteira, Deus me livre, sabe? Então, quer dizer, eu acho que hoje em dia, mas tem um público que é o contrário, sabe? Hoje em dia você vê banda nova, não quero fazer uma obra, quero ter meu LP e as pessoas vão ouvir. Segunda-feira, agora eu fui numa audição do disco novo do Antiprisma, que é uma maravilha, assim, que vai estar amanhã nos streamings, inclusive. E, assim, você vê que tem uma pessoa com essa mentalidade de gostar de música, assim, tem que estimular, a gente tem que dar um jeito de criar esse mercado. Porque é um mercado a ser criado, a ser explorado e dá lucro, sabe? Dá lucro nos Estados Unidos, dá lucro na Inglaterra, dá lucro no Dá Japão. lucro no Brasil, cara. Quando você lança Bom, agora eu vou dar um exemplo bem aleatório aqui. A partir de hoje foi feita aquele selo, 3 selos, né? Que é do Rafa, enfim. Estão relançando o Moto Perpétuo, que é o disco do Guilherme Arantes, lá da banda dele, de 54. Cara, então, assim, tem público para isso. E quando lança 300 cópias é óbvio, né? Se a gente quisesse lançar 1000 cópias, o Marcelo também aí é sócio de um selo aí no Rio Grande do Sul chamado Made in Soul. Eles têm feito alguns lançamentos.
mas sempre limitado a 300 cópias, que eu acho que hoje é mais ou menos o limite assim que um artista tem para lançar em disco de vinil por conta do custo, alto custo, né? Mas é que você falou, se tem público nos Estados Unidos e na Europa, tem público no Brasil também. E assim, em contrapartida, a gente falou do streaming, eu nunca vou ser anti-streaming. O meu filho tem 11 anos, ele é assim, com rede social, com os shorts, com os TikToks, eles não têm paciência para as coisas. Músicas é igual que você falou, entendeu? Mas assim, ó, qual que é a grande vantagem, cara, de você ter um streaming na tua mão? É você realmente pesquisar e você descobrir coisas novas que você jamais imaginou que ia ter. Esse ano eu descobri tanta coisa, cara, e eu coloco no nosso grupo ali, começo a passar para o pessoal, falar, essa é a banda da semana, aí vocês vai ouvir, seja lá uma banda de punk, de pós-punk, de gótico, de, sabe, muita coisa assim, cara, que foi lançada, que acaba, não chega pra gente, mas tá ali no streaming, se você der uma pesquisadinha, tá lá, entendeu? Então, assim, é um mercado que realmente isso, dá para ser explorado, tem grande potencial, só falta achar as pessoas que estejam com vontade, né? Essa coisa do streaming é uma coisa complicada. Eu vejo muita gente contra o streaming por duas coisas. Primeiro, pela monetização que é baixa. Sim, né? isso é E ruim. eu concordo com isso. Eu acho que realmente é uma coisa muito ruim, teria que ser repensado de alguma maneira, isso na relação do artista com os streamings. Mas também, por outro lado, eu acho que não dá para a gente ter, assim, sei lá, eu tenho alguns amigos, assim, alternativos, são aqueles que não posso gostar de Oasis, que é uma banda mainstream, sabe? Assim, que eu acho meio bobo. Mas, assim, são pessoas que também falam assim, eu não sei o Spotify porque eu não uso. Cara, você tá perdendo, cara. Porque, tipo, sei lá, você vai pra academia, põe Spotify e ouve música, cara, tá tudo certo, sabe? Eu quero te mostrar uma coisa nova, que antigamente tinha que pegar meu LP e ir até a tua casa pra gente tocar e ouvir junto, sabe? Hoje em dia, sabe, Maurício me manda, vê essa banda que legal aqui, Zé, dá uma olhada lá, a gente vai e ouve, sabe? Então, eu acho que a gente também tem que acho que ainda a gente está num momento de aprender muita coisa, assim, mas a gente tem que estar sempre ligado nas ferramentas e na contemporaneidade, né? Que a gente não pode ficar Sim. olhando para trás sem aproveitar o lado bom das coisas. Depende da gente usar isso Verdade. bom. O Zé já me mandou link de música persa, cara. Olha aí. Olha aí. O World Music é muito rica, cara. A gente tinha aqui em Porto Alegre, o Zé talvez conheça ali, não sei se tu se lembra, uma figura ímpar, trabalhou muitos anos, foi um dos fundadores, ali que estava bem no início da Ipanema, o Ricardo Barão. Sim, sim. O Ricardo Barão, ele tinha, agora mais pro final, né, já é falecido, infelizmente, e ele já não estava mais no rock, assim, não era mais a vibe dele, assim. A parada dele era World Music. Ele tinha um programa na Ipanema, sábado de tarde, tipo, 4 da tarde, só de World Music. E aí eu frequentava um pouco a casa dele ali, chegava, tava ele fumando um narguilé, assim. Bah, velho, o seguinte, ó. Cara, ouvir essas coisas é que nem ouvir o Led Zeppelin nos anos 70, que a gente curtia conhecendo Led Zeppelin, umas loucuragens, o cara ouve umas flautas, umas viagens, umas figuras assim, né, cara? Então tem gosto para tudo e tem mercado para tudo, né? Eu acho que também dificulta um pouco o país ser um continental, né? Então, por exemplo, a gente está aqui no Sul, e aí eu acho que eu comentei lá no podcast de vocês, quando vocês falaram com o Cristiano, né? O Bastos aqui que fez a obra do Júpiter, e a gente está lançando junto com a Monstro esse LP póstumo aí do Júpiter, que é uma gravação acústica que ele fez uma gravação acústica não, é um espetáculo acústico que ele fez no Teatro Bruno Kiefer, aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, no mesmo ano que ele faleceu, assim, ele fez em fevereiro, se não me engano ele morreu em outubro, novembro e tal. E a gente precisou fazer a pré-venda, a gente inicialmente ia fazer a pré-venda apenas na Monstro, a gente precisou trazer a pré-venda aqui para Porto Alegre, né, assim, trazer digitalmente, né, dizer, pô, entra aqui na loja da Made in Soul Records, que tu pode adquirir também, justamente pelo fato do envio, né, cara, o envio pelos Correios saía muito caro lá de Goiás para nós aqui, né, então aí eu acho que envolve também a questão de logística, né, tu entender todo esse mercado e começar a formar parcerias com outros selos para esse negócio funcionar, porque enquanto cada um estiver jogando no seu, né, tipo assim, essa bolinha é minha, eu vou levar para casa e já era, vai ficar difícil esse negócio andar assim, né, cara? Daí o exemplo que o Brod deu de 3 selos, que eu acho o trabalho deles incrível, cara. Que, tipo, demais. Eles têm força, têm fôlego para fazer, são umas edições maravilhosas, além de tudo. Demais. Né? Lindos. E assim, eu acho que uma outra coisa que dificulta é que, assim, você tendo um selo, alguém que te ajude ou que dê alguma facilidade para você, assim, isso movimentaria muito o mercado. Tem uns heróis, aí tem o Rodrigo Lariu, por exemplo, do Midsummer Madness, que
Esse é um cara que eu acho que, juro, a comunidade alternativa tinha que mandar fazer uma estátua dele em algum lugar, assim, porque é um cara que ele tem prejuízo para ajudar as bandas, sabe? Ele faz isso com amor, assim. Eu devo muito a ele, cara. Ele ajudou muito o Pinaps, assim, em vários momentos, assim. Vai ser até uma coletânea, 35 anos, tal. Eu acho isso muito legal, mas, por exemplo, estou vendo, citando o Antiprisma mais uma vez, eles vão fazer o LP, mas foi uma batalha, cara, porque a gente falou com meu Deus, qual é o nome dele? O Michel, do Michel Natti, lá da Vinil Brasil. E a gente sabe que hoje em dia, se fazer 300 cópias, é R$17 mil. Caro pra caralho. A Pino, né? A Pino, tu não tá falando de capa e encarte, né? Tá falando só o disco. Eu acho que hoje não são mais R$17 mil, pois dólar, tudo mais andou. Mas assim, então assim, sei lá, quem tem R$17 mil, sabe? Se pensar bem, uma banda de 4 pessoas, cada um vai ter 5 paus para lá, não vai, sabe? Tipo, então isso, sei lá, falar pro Ministério da Cultura fazer uma linha de crédito. Talvez, né? É uma boa semana para isso, né? Corte de gato. É uma boa pauta para começar essa semana. Falando em financiamento, cara, deixa eu falar aqui os apoiadores, que a gente já estava se passando aqui do podcast, afinal também a gente precisa de apoiadores também, né, cara? A gente tem a Vertigem Tattoo e Piercing, fica ali na Avenida Independência 1093 em Porto Alegre, o fone é 51-3311-3825, os caras estão há 25 anos no mercado aí, são referências em tatuagem. Também, cara, lembrando por aqui o nosso outro apoiador é o pessoal da loja O Colecionador, loja virtual especializada em bonecos colecionáveis dos universos geek e nerd, ocolecionador.net. Galera que gosta de colecionar discos também, Zé, gosta muito de Funko Pop, de action figure, coisas aí que tem a ver com esse universo, até porque tem vários artistas neste formato. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente não finalizar, mas já indo por este caminho do fim. Ô Zé, vamos ter uma volta do Pinups? Fala para nós aqui. Sim, na verdade, assim, o motivo do Pinups, assim, é que a Lê se mudou no governo Bolsonaro ali. Fez bem. Ela tava sem trabalho. O Cesper, que é o marido dela, que era vocalista do Garage Fuzz, também é artista plástico, não conseguia colocar as obras, tal. Então ela acabou se mudando. Hoje ela vive em Israel. Tá? Ela vive no meio daquela loucura toda lá. Jesus do céu. Desde que ela foi para lá, a gente fez um show só, mas não é falta de vontade, é falta de condições de trazer ela para cá. Então, teve uma vez que o Sesc, que sempre nos salva, né, teve uma coisa muito curiosa, teve um festival chamado Guitarra Brasileira, né, que foi o Felipe Cordeiro que fez a curadoria, e daí ele chamou o Pinups, eu falei, mas gente, eu sou guitarra brasileira, se você toca guitarra é brasileiro, vai fazer. Então, daí nós pegamos o cachê inteiro para pagar a passagem da letra, trouxemos ela para cá, e foi muito prazeroso, muito legal, e agora eu estou em umas conversas com uma outra unidade do Sesc aqui, se tudo der certo, no início do ano que vem a gente vai fazer um projetinho com o Pinups, mais algumas bandas ali, eu tô fechando isso agora, mas no começo do ano a gente vai ter mais um show do Pinups. Traga para Porto Alegre, por favor. Cara, eu adoraria ir para Porto Alegre. Os shows, eu vou te falar assim, olha, fora de São Paulo tem uns lugares que eu sempre tenho um carinho muito grande, cara. Tipo, Porto Alegre é um deles, sempre foi assim, tipo, a gente se divertiu muito. Eu não sei como tá a cena em Porto Alegre, mas, cara, eu falava que Porto Alegre era uma loucura de você não dormia em Porto Alegre. Você... Segunda. Segunda. Né? Curitiba também foi um lugar que eu gostaria de voltar a tocar, que era um lugar, tipo, a gente tem muitos amigos lá, sempre nos apoiaram, sempre foi muito legal lá também. Mas vamos ver até a disponibilidade de quanto tempo a Lê vai poder ficar, se a gente vai. Também depende daí de alguém que, produtor, né? sei lá, tem um show que pague pelo menos as passagens de avião até aí, né? Porque eu vou te falar, cara, Pinups no começo foi 2 vezes para ir de ônibus, cara, e sofrimento, cara. Uma expressão expressão Galdéria que serve para tudo. Surgiu aí, cara. Alguém tomou ônibus e desceu. Mauricião, fala um pouco aí do Combate Rock, cara. Galera, tem muita gente que conhece, né? Assim, a gente legal. até comentei com o meu sócio lá na Made in Soul, o
ele disse que ouvia direto mais as antigas e conhecia do UOL, e até ele, inclusive, agora tu falou do Midsummer, ele tinha comprado há uns 2 meses atrás o Lee Marvin, né, Zé? Vocês têm em vinil ele fez a aquisição também. Mas fala um pouco aí da Combat Rock aí para a galera conhecer um pouco mais. O Combat Rock, ele surgiu em 2010, tá? Ele surgiu ali dentro da redação do Jornal da Tarde, que era um jornal do Grupo Estado de São Paulo, né? O meu sócio, que é o Marcelo Moreira, um dia, na época, a gente amigo desde tempos de faculdade, mas eu trabalhava, na época, na Escola do Futuro da USP, olha só. Que massa. Um dia ele me chama do falecido MSN, né? E fala, cara, a gente está com um projeto aqui que a gente quer fazer um lance, um blog para falar sobre música, sobre rock, e também um podcast. E na época eu fazia um podcast sozinho em casa, aprendendo a mexer nas coisas e tal, chamado Noites de Insônia, porque fazia justamente nas noites de insônia, né? E aí, cara, você tá fazendo, cara, ensina a gente, tal, mas aí eu apareci um dia lá na redação, lembro desse dia que foi um sábado, no mesmo sábado que o professor Vanderlei Luxemburgo pediu demissão da Sociedade Esportiva Palmeiras pelo Twitter. Puta que pariu. E aí os participantes ali da gravação falou, puta que pariu, agora tem que colocar jornalista monitorando rede social. Antigamente o cara tinha que ir lá, ficava lá no CT e trazia notícia, agora ele tem que ficar no Twitter. Enfim, de história do jornalismo brasileiro. Enfim, aí o projeto acabou surgindo mesmo, saindo do papel no ano seguinte, em 2010. E então ele teve um site, um blog, né, inclusive com a participação de outras pessoas que trabalhavam no jornal na época, e o podcast, que aí eu pegava, gravava, editava e a gente subia no território aldeado. Quando o Jornal da Tarde foi extinto, foi fechado, o pessoal lá do Estado de São Paulo falou assim, a gente quer que vocês continuem, a gente quer o conteúdo, tá legal, tá bacana, mas a gente não vai pagar para vocês, tá bom? Aí eu falei, não, desculpa, né, bicho? Fazer de graça é uma coisa, fazer para o Estado de São Paulo e ser de graça é outra, né? E aí eu acabei apresentando o projeto lá no UOL e a gente fez uma parceria, né? Ali a gente fazia uma parceria que o mercado conhece como Revenue Share. Então, uma parte da cidade ficava com o UOL e outra parte ficava com a gente, né? E eu achei que era um contrato bem bom, porque, por exemplo, eu tinha trabalhado no IG, não o Instagram, né? O portal IG. Isso, sim. E na minha área lá a gente cuidava desses tipos de contratos e tudo mais. E normalmente a receita que os contratos oferecidos eram 70% para o IG, 30% para o parceiro. E o UOL me ofereceu um contrato de 50-50. Ó, e o UOL já era um baita de um portal nessa época, né? Nem discutir isso. Vamos lá, né? Aí a gente, enquanto a gente levou o blog e o podcast, né? Então eles ficaram hospedados lá no UOL. O podcast ele ficava dentro da Rádio UOL, né? Dentro da estrutura da Rádio UOL. Foi lá onde eu conheci, o Zé conhece, nosso amigo DJ e tal, conheci o Babu Bahia, conheci todos eles lá. Aí a Rádio UOL foi descontinuada em 2017. Aí acabei levando, embora o blog tivesse continuado no UOL, o programa eu levei para zero, com o tempo na Antena Zero, depois com o tempo na Dub Lab. Com a pandemia, o contrato do blog do UOL também encerrou, né? A gente não renovou o contrato com eles e passamos a ser independentes, né? Hoje o programa ele está na Electric Radio, que é desse lado aqui do meu amigo Zé, né? É nosso, Maurício, que gentilmente abriu espaço para a gente na programação. Então, semanalmente tem um programa novo,
gravado por mim e pelo Marcelo Moreira. Tem algumas releases sábado e domingo também, né? Enfim. E o blog seguiu independente. Hoje, estamos gravando no dia 7 de novembro. Hoje, o blog está fora do ar porque aconteceu algum problema com o banco de dados que eu vou ter que sentar e descobrir como resolver. Mas, em tempos normais, você pode encontrar a gente ali no compadresrock.com.br. Legal, cara. Demais. Massa demais. Você tem uma rádio, Zé? Eu não sabia que a Electro Radio era tua. Fazendo, estamos retomando algumas coisas agora. Até o Cristiano falou que ele tem um programa, eu, inclusive, estou em dívida com ele, que não respondi até agora, coitado, que estava numa correria, mas talvez ele vá para lá também. Vou conversar com ele. Trazemos programação. Legal, que legal. Galera, 1h12 aí. Brody, tem mais alguma para mandar aí? Não, cara, eu quero agradecer a presença deles aí. Foi uma noite de... Cara, eu adoro quando a gente vem gravar assim com convidados, que a gente absorve muita informação, né? E hoje a gente teve uma aula aí de como ser independente bom no Brasil, né, cara? Eu gostei demais, cara. Eu espero que a gente possa fazer mais vezes, trazer mais informações no futuro aí, manter essa parceria, esse contato aí, porque realmente, cara, foi muito legal e eu só tenho a agradecer, cara, mais uma vez ao Marcelo Scherer e a vocês aí que toparam vir fazer o nosso humilde podcast aqui, o Redação Desconecta. Imagina, que era um prazer nosso. E assim, tipo, parceria sempre bem-vinda. Conte comigo, com o Maurício, o que vocês precisarem, tanto em podcast, em outras coisas, a gente faz pin-ups. E contem sempre com a gente. É um prazer, assim, de verdade. Eu também agradeço o convite. Fico muito feliz, assim, de poder participar do podcast de vocês. E é isso que o Zé falou, né? No que precisar, no que a gente puder colaborar, estamos aí, vamos junto desbravar essa selva com os nossos canivetes. Boa. Cara, normalmente eu não faço isso, mas inspirado no programa de vocês, que vocês têm um quadro, eu queria que vocês dessem uma recomendação de livro. Eu tenho 2 aqui que falam sobre cena alternativa. Não precisa pegar, Maurício, pode só falar, tá? Depois eu ponho o livro. Não, tá, é longe. Um que é sobre a cena alternativa americana, que infelizmente... Aliás, esses 2 aqui estão fora de catálogo, né? Um acabou há pouco tempo, né? Que casualmente eu consegui pegar uma edição na Amazon, que é A Nossa Banda Podia Ser Sua Vida. Que legal. Cara, fala toda essa cena independente dos anos 80, final dos anos 70, anos 80 dos Estados Unidos, como eles montaram o circuito, como eles desbravaram a canivete aí, esse circuito, e fizeram. E esse outro aqui, Zé, que eu conheci procurando por causa da Pin-Ups aqui, o Rock and Roll, né? De Yuri Hermuch. Isso daí foi um problema pra gente. Então não vamos falar. Mas eu acho que vale como registro histórico, né? Assim, é importante num país como o nosso, que não se dá valor para registros históricos, né? Assim, a gente ter guardado esse tipo de informação, mesmo que às vezes enviesada, como não deveria ser, mas ainda assim tem um pouco da cena, assim. Então essa é a minha recomendação de 2 livros aí. Não precisa ser 2, se quiserem falar um aí, cada um já está valendo. Maurício? A minha tá no gatilho aqui. Tem uma editora, que é a minha editora também, que, aliás, o ano que vem vai ter um livro meu. Eu estou escrevendo aqui. Eu recebi uma proposta deles para falar um pouquinho sobre vida musical, né? Então, falar passagem da MTV, banda, histórias engraçadas e tal. Estou aqui nessa batalha. Mas a editora Terreno Estranho tem lançado uns títulos muito legais e recentemente lançaram uma edição muito caprichada de um livro chamado Good Pop, Bad Pop, que é do Jarvis Cocker, o vocalista do Pulp. Que não sabia. É verdade, cara. É um livro muito legal, em que ele conta as histórias, como formou a banda, cara. É um livro que eu recomendo fortemente, assim, é muito bom. E também tem o livro que eles lançaram, que é me escapou o nome agora também, que é a autobiografia do vocalista do Primal Scream. Né, o Mark Lanigan. Bob Glass. Bob Glass. Eu confundi com... que eles lançaram também do Mark Lanigan. Né? Lançaram também. Do Nick Cave também, mas esse do Bob Glass também é uma história muito boa. Que, por sinal, vai sair o disco deles amanhã ou é dia 15? Amanhã. Na verdade, a data oficial é amanhã, mas hoje a Roof Trade já me mandou, então já saiu.
Que demais, demais. Fala, A minha Maurício. indicação é esse livro aqui, Abalar a Cidade, do Alexander Billet, da editora Sob Influência. Eu comprei já tinha alguns meses, mas eu acabei de terminar de ler justamente ontem, né? É um livro que fala sobre a relação entre música e capitalismo, sobre ocupação de espaços na cidade, né? Ocupação de território mesmo, disputa de classes, mas é uma relação bem interessante que o Alexander Billet traz. O prefácio foi escrito pelo nosso amigo Pifunk, né? O Rodrigo. Agora me escapou o nome do Rodrigo, cara. Rodrigo Brandão. O Rodrigo Brandão, o Pifunk, que foi apresentador da MTV, e tal, pois é. tudo mais. Né? Ele foi um dos primeiros apresentadores do MTV. Yo. O Yo, né? Exatamente. E é uma leitura bem interessante, bem bacana, para a gente parar de pensar na música somente como entretenimento, como arte, e também pensar em música como ferramenta política, né? Outro livro que eu recomendo é um livro já mais antigo, na verdade, cara, eu acho, ele está na Amazon, é um livro do Jeff Chang, Can't Stop, Won't Stop, que é sobre hip-hop, né? As origens do hip-hop americano. Tem um prefácio escrito pelo Hurt, né? Eu acho que só encontro esse livro em inglês na Amazon, mas literatura de primeira, é um belo ensaio, um belo estudo sobre o elemento dessa cena que, enfim, né? A gente ainda tem muita reverberação dela nos dias de hoje. Mudou a cara de muitos centros urbanos do mundo. É verdade. Fez 50 anos agora, né? O hip hop. Ano passado, né? Ano passado, né? O marco inicial do rock essa foi a irmã do que o Hurt fez ali no Bronx e ele discotecou. Então, ali é a data inicial. E só uma coisa, falei do livro do Bob Glass, não lembrava o nome, dê uma olhada de quem é, O Garoto do Cortiço. Garoto do Cortiço. Boa. Zé, Maurício, cara, muito obrigado mesmo, de coração aí, obrigado pelo tempo de vocês, foi sensacional o papo, como diz o Brode, aí foi uma aula, né, cara, a gente sempre aprende aí quando traz figuras importantes e que tenham a agregar realmente e lutam pelo que acreditam, isso é bonito demais, cara. Obrigado, Zé, obrigado, Maurício. Agradeço. Eu que agradeço. Antes de finalizar o programa por aqui, lembrando o nosso patrocinador, que é a Divina Comédia, o Bar Rocker no coração da Cidade Baixa, Rua da República 649, aqui em Porto Alegre, né, no bairro boêmio da Cidade Baixa. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, gente. Até mais. Falou.